Bom dia para você. Como você está? Segunda-feira, dia 8 de setembro, estamos aqui para mais um Café com Palavra. E que bom que você está aí. Que bom que você despertou nessa semana. Que bom que você despertou nessa segunda-feira. Ei, quero dizer para você, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo nessa semana. Deus tem coisas preparadas, coisas novas, maravilhosas para mim e para você. Estamos alegres, felizes porque o Senhor nos concedeu mais um dia. E estamos contentes na presença de Deus. Passamos lutas? Passamos. Passamos batalhas? Passamos. Mas em tudo somos mais que vencedores porque Ele está conosco. Maior é o que está conosco do que os que vêm ao nosso encontro. Tenha essa certeza nessa segunda-feira. Tudo que você passar no dia de hoje, lembre-se desse versículo: maior é aquele que está comigo. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Estamos contentes, felizes por esta campanha Restaurando as Estruturas, que Deus está restaurando todos os dias áreas da nossa vida, pensamentos, todos os nossos dias, estruturas físicas, emocionais, espirituais, estruturas financeiras. Deus está restaurando a nossa vida por completo. E ficamos felizes porque você está aí, também sendo restaurado. Bendito seja o teu nome, Senhor, nesta manhã. Louvado seja o nome do eterno, maravilhoso Príncipe da Paz. Pegue aí a sua Bíblia, a sua bússola diária. Neemias, capítulo 13, perdão. Capítulo 13, versículo 4, né? Ontem a gente viu aí, começou no capítulo 13 e agora nós vamos dar continuidade aqui nessa manhã. Vai dizendo assim, aqui, lembrando você que nós estamos finalizando nessa semana essa campanha para a honra e glória do Senhor. Então, no dia da finalização, nós vamos entrar ao vivo, né? Vamos fazer a live no último dia. E já vamos orando, né? Para Deus nos dar sabedoria, entendimento e que almas se rendam aos pés do Senhor durante esse período de palavra. Vou tentar entrar aqui num período que todos possam entrar, tanto no Brasil como aqui na Suíça. Então, que Deus abençoe você. Diz assim: antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado da Câmara dos Tesouros da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositava as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenara para os levitas cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Mas quando tudo isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Ataxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas depois de certo tempo ali, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. E quando cheguei, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos átrios da casa de Deus. E isto me doeu de tal maneira que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e de imediato ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer de lá os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e os incensos. Aleluia. Ontem nós falamos sobre a lei que existia para que os moabitas e os amonitas não entrassem na tenda da congregação, para que os amonitas e os moabitas não tivessem parte de entrar dentro da tenda. E aqui nós vamos ver que existia nesse tempo, que está escrito aqui em Neemias, nesse capítulo 13, versículo 4, o profeta Eliasibe. E esse sacerdote, o sacerdote Eliasibe. E este sacerdote, ele era encarregado da Câmara dos Tesouros da casa do nosso Deus. Essa Câmara dos Tesouros, ela servia para guardar os mantimentos. Ela servia para guardar tudo aquilo que era recebido como oferta, como dízimo, como primícias. Então eles tinham ali um depósito, né? Uma casa, uma câmara, como um depósito em cima do templo. Diz tudo isso aqui nessa parte que eu li.
E ali então eram guardadas as ofertas de manjares, os incensos, os utensílios, os dízimos de cereais, era guardado também os vinhos, os azeites. Então era guardado também os utensílios da casa de Deus neste lugar. E quando Neemias volta para o rei Artaxerxes, para a Babilônia, quando Neemias volta para resolver algumas coisas na Babilônia, vai dizer ali que ele ficou sabendo que já não existia mais essa câmara, que já não existia mais este local de separação, que a Câmara dos Tesouros, a Casa dos Tesouros, ela tinha sido dado um outro fim, um outro objetivo. Naquela casa, aonde era destinada a guardar os tesouros, aonde era destinada a guardar as ofertas, os dízimos, aonde era destinada a servir de depósito, colocar alguém morando dentro. Colocar alguém morando dentro de um lugar onde era destinado ao depósito das coisas de Deus, das coisas da casa de Deus. Colocar alguém habitando ali dentro. Por quê? Porque diz aqui que o profeta Eliasibe e este homem que veio morar dentro desta câmara, deste depósito, deste lugar, eles tinham se aparentado. Ali não se sabe muito ao certo, porque não diz, mas era um casamento que tinha sido feito ali com filhos de um, filhos de outro, sobrinhos, alguma coisa assim. Então este homem chamado Tobias estava morando em cima da casa de Deus. Só que Tobias vinha dessa linhagem mista. Tobias já era um homem que não era de uma linhagem pura como nós tínhamos visto esses tempos. Então nós vamos ver que o Eliasibe, o sacerdote, ele se aparenta com Tobias, eles fazem ali uma magulha, fazem ali um acordo, e Eliasibe prepara a câmara para Tobias morar. E Tobias se instala dentro da casa do tesouro de Deus. Tobias se instala a morar ali. Agora veja bem que era proibido os moabitas e os amonitas adentrarem a congregação segundo a lei de Moisés. E Eliasibe abre essa menção, abre esse parênteses e coloca o moabita, amonita a morar dentro, um homem a morar dentro da casa de Deus, do lugar destinado ao tesouro da casa de Deus, de um lugar destinado ao tesouro, aquilo que vem para a oferta de Deus. Havia um homem morando ali. Havia um homem morando dentro da casa de Deus. Havia um homem que não estava designado por Deus, mas pelo sacerdote, pelo um parentesco. Ali porque usaram de um parentesco, usaram de uma benfeitoria humana para colocar esse homem morando dentro da casa do tesouro, dentro da casa do tesouro. Esta câmara era destinada aos depósitos das ofertas. Então já não havia mais ofertas ali em Jerusalém naquele tempo. Parou as ofertas, veio Neemias, colocou tudo em ordem, colocou a muralha de pé, colocou as leis de volta em ordem, colocou tudo em ordem ali, mas de repente Neemias vira as costas e volta para Babilônia para falar com o rei, porque vai dizer aqui que ele vai, no 32º ano do rei Artaxerxes, ele foi ter com ele. E aí ele vai para lá, e enquanto ele está fora, o sacerdote coloca alguém morar dentro da casa do tesouro. E isso é muito preocupante. E isso é muito triste quando isso acontece. Quando tiram as funções das câmaras da casa do tesouro para colocar um homem porque tem um parentesco a morar ali. Então nós vamos ver que aqui houve algo muito triste. E Neemias, ao saber disso, ele volta. Ele volta da Babilônia quando ele sabe que isso está acontecendo. Porque isso transgredia toda a lei. Isso transgredia tudo aquilo que ele tinha ensinado, que ele tinha colocado para o povo de Jerusalém. E ele volta com muita raiva, diz aqui.
e ele pega todos os móveis. Doeu muito a Neemias quando ele sentiu que a casa de Deus estava servindo de lugar de morada para um homem que não fazia parte da congregação, simplesmente porque era parente do sacerdote. Gente, isso faz vocês entrarem aonde na mente de vocês? Isso faz vocês pensarem o quê? Quais são as revelações que o Espírito te dá a esse respeito? A casa de Deus servindo de morada para pessoas que não faziam nem parte da congregação, simplesmente por ser aparentado do sacerdote. O sacerdote estava ali para chamar o povo à adoração, o sacerdote estava ali para abençoar o povo, o sacerdote estava ali para oferecer sacrifícios ao povo. E ao invés de oferecer sacrifícios ao povo, o sacerdote estava dando guarida para quem não fazia parte do povo de Deus, para quem não fazia parte daquela congregação. Tirou o espaço das ofertas para dar guarida para alguém. Tirou o espaço dos dízimos para dar morada a alguém. Tirou o espaço daquilo que Deus tinha preparado, uma câmara especial para o depósito. Aonde não tem mais câmara, não há depósito que chega. Lembra do azeite da viúva? Quando acabou os vasos, acabou-se o azeite. Então é necessário que haja lugar para que haja oferta. É necessário que haja lugar para ser colocados os depósitos. É necessário que haja um lugar específico para as ofertas da casa de Deus. Então, se você fecha o lugar específico das ofertas, as ofertas não chegam. Porque muitos lugares passam dificuldades financeiras para manter as portas abertas. Porque o lugar específico a Deus está fechado. Ou o lugar específico que é para o Senhor guardar a oferta está fechado. Não há lugar aberto. Colocaram Tobias dentro da câmara do tesouro. Colocaram Tobias dentro da câmara do tesouro. Colocaram o incircunciso a morar ali, no lugar aonde era destinado para receber as ofertas da casa de Deus. Quando colocamos incircuncisos, quando colocamos pessoas que não fazem parte, quando colocamos o inimigo morando dentro da casa do tesouro, não há tesouro que chega. Diz que Tobias transformou a casa do tesouro numa casa para ele, porque se Neemias chega com muita dor no coração e pega aqueles móveis de Tobias, joga tudo fora da câmara. Diz aqui, ó: isso me doeu de tal maneira que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E de imediato ordenei que purificassem as câmaras e tornei a trazer para lá os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e incenso. Aqui não diz aonde eles colocaram as ofertas. Aqui não diz aonde eles colocaram os incensos. Aqui não diz aonde eles colocaram os utensílios da casa de Deus, mas só diz que Neemias trouxe de volta para lá. Muito provavelmente o sacerdote Eliasibe tirou e colocou em outro qualquer lugar. As coisas de Deus têm o seu lugar. As coisas de Deus têm o seu lugar específico. Não coloque em qualquer lugar aquilo que é de Deus. Não coloque em qualquer lugar aquilo que Deus já tem um lugar destinado. Tinha uma câmara especial para os tesouros da casa de Deus. E alguém colocou gente morando lá dentro. E gente que não era daquilo que o Senhor queria. Gente que era gente mista. Gente que é mista quer dizer que não é puro, que não tem purificação, que não tem santificação, que não acredita na mesma coisa que você, que é um jugo desigual. Então, aqui Neemias vem e joga tudo para fora. Joga os móveis para fora. Eu quero convidar você nessa manhã a limpar esse lugar, a limpar esse lugar do tesouro, a limpar esse lugar do tesouro que Deus preparou para que sejam colocados os utensílios da casa de Deus. Eu convido você nessa manhã a deixar tudo limpo, para que volte a trazer os utensílios da casa de Deus para este lugar. Então, que Deus abençoe você nessa manhã, que o Espírito Santo encha você de sabedoria e que você tenha sabedoria para jogar todos os móveis fora. Aquilo que não presta, que não faz parte daquele lugar. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.